Pessoal querido, me atrasei um pouco hoje. Acabei me atrasando, mas já estou aqui. Boa noite para vocês. Boa noite, meus queridos. Bem-vindos. Terça-feira, 9 horas da noite, é o dia e é a hora da gente se encontrar, da gente fazer live, de nós estarmos juntos e falarmos sobre temas muito interessantes, muito importantes da relação humana, dos relacionamentos humanos, de transcendência. Aqui tem papo para todos os tipos de pesquisas existenciais. Então, bem-vindos, quem está chegando, bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre um tema bastante inusitado, porque é um tema que pouco se fala e eu imagino que não muitas pessoas entram em contato com essa demanda assim. Com essa demanda eu acho que muitos dos pais separados entram em contato com esse tipo de demanda, mas aqui a gente vai trazer umas abordagens de percepção de cunho óbvio psicológico em relação ao que pode estar ocorrendo. Então, boa noite a todos, sejam super bem-vindos. É com muita alegria que eu recebo vocês e é com muita alegria que eu tenho feito essas lives e que ela tem a proposta do despertar da consciência, que nós todos possamos fazer a viagem da consciência lúcida, o quanto mais despertos melhor, neste plano, nesse planeta e nessa brevíssima passagem que todos nós temos aqui nesse planeta. Então, estamos todos juntos em jornadas, quer queiramos ou não, por mais diferentes cenários que existam, as nossas jornadas existenciais todas têm semelhanças. Os cenários podem mudar, mas os contextos emocionais, eles são muito semelhantes. Então hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre essas famílias, e não são poucas, e são muitas, muito embora quando as pessoas casam, quando as pessoas se unem, a ideia do sejam felizes para sempre, essa visão romântica, obrigada Renatinha linda, essa visão romântica sobre a realidade nossa, sobre o que nós queremos para a vida, de um casamento, de uma união estável, de uma união que nos traga um vínculo importante e que nos dê um sentido de referência. Então, uma ampliação de referência. As pessoas lembram, olha, fulano casado com ciclano, aquela pessoa anda com aquela. Então, são referências. E os vínculos afetivos, eles entram dentro desse contexto de referência, é muito vinculado ao romantismo. A gente não sabe como que vão ser esses vínculos no futuro, mas nesse momento nós estamos todos contextualizados dentro de algumas dinâmicas que ficam bastante evidenciadas pelo olhar da psicologia. Então vamos lá. Hoje eu vou abordar com vocês quando os casais se separam, seja o motivo que for, existem as separações e a gente imagina que quando as pessoas se separam porque a situação estava realmente difícil de ser contida, de ser continuada. Eu acho que dificilmente as pessoas que se casam se separam ao acaso. E as pessoas sempre têm motivos muito pessoais, tanto para se separar ou para
trazer e buscar uma nova história, e muitas situações por conta dessas separações vão ocorrendo na vida de todos os envolvidos, tanto filhos, quando existem filhos, como com os próprios parceiros. Tem aqueles que ficam magoados, tem os dois quando se sentem muito bem quando acontece a separação, veem que é a melhor coisa que poderia ter ocorrido. Então a gente sabe que existem diversos tipos de percepção em relação às separações quando elas ocorrem. Muito bem, hoje nós vamos conversar sobre o que acontece quando esses pais se separam e os filhos que entre aspas, eles sobram na relação, eles veem o desconforto, as brigas entre os pais, e eles ficam assistindo, e muitas vezes, e não poucas vezes, eles ficam bastante perturbados com o que ocorre, mas algo que existe numa evidência assim muito grande e que não é incomum de ocorrer, e que é o tema da live de hoje, quando os pais se separam, os filhos são adolescentes ou pré-adolescentes ou na idade ainda da latência, e eles vão crescendo. Então a gente pensa que num casamento existe, vamos pensar no pai, na filha, que é o tema da live, e na mãe. Então esse pai com essa mãe, eles têm esse vínculo. E existe sim o desenvolvimento do que é mais do que comum, que é o complexo de Édipo. Então chega num momento que é o complexo de Eletra, quando do menino, da menina, tem o complexo de Édipo também quando é do menino. Então existem essas questões que o filho tem aquele olhar para a mãe, para o pai, e eles vão seguindo a vida e buscando modelos parecidos ou antimodelos quando a história é mais complexa, e só que os modelos iniciais estão nas figuras parentais. Muito bem, a partir daí vamos pensar que esses pais se separam e a mãe e o pai, quando existe esse amor da filha pelo pai, então existe um amor, existe alguém que se interpõe nesse amor, que é a mãe, e é super natural isso, e é o que acontece, e existe um crescimento psicológico que às vezes o pai mesmo fala assim, minha filha é minha namoradinha, faz essas brincadeiras, mas a filha sabe que quem é a verdadeira esposa mesmo, quem é a mulher, a esposa, que está a companheira desse pai, é a mãe. E isso para qualquer tipo de direcionamento sexual, quando existe essa dupla afetiva. Então, quando existe uma família que ela está composta, por mais que esse pai brinque, olha, minha namoradinha, ou a filha fica fazendo chamego no pai e tal, existe assim, A mais B, o C está fora, e no caso é a filha. E é muito interessante da gente falar dessa tríade que acontece em diversas situações, que é o desejante, o objeto do desejo e o impedidor. Existe essa dinâmica quando existe esse tipo de triangulação, e é super saudável, natural, e isso fortalece o ego, fortalece frustrações, faz os filhos buscarem outros modelos com a referência primitiva, primeira que eles tiveram em casa. E aí, a partir dessa tríade, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês agora, né? Quem que quando o nenê nasce, o desejante? O desejante, olha a historinha que interessante. O nenezinho, quando nasce, ele é desejante da mamãe, porque o nenezinho, porque ele vai mamar da mamãe, e o papai fica sendo impedidor, ele não vai fazer parte dessa dupla. Então a mamãe é o objeto do desejo do nenê e o nenê é o desejante. Eu estou falando em termos bem simplistas, mas para vocês entenderem como é interessante a dinâmica. Em algum momento o papai chega e faz assim, filhinha, filhinho,
cai fora agora, porque agora eu sou o desejante da mamãe, a mamãe é meu objeto de desejo e você é o impedidor. Vai para sua caminha dormir quando a criança está mais velha, vai para a caminha dormir. Em algum momento, quando o neném está pequeno, por exemplo, quando tem a mãe tem aquela percepção que o neném está precisando de alguma coisa, ou que ela quer pôr no colo e tal. Então, a mãe é a desejante, o neném é o objeto do desejo e o papai fica sendo também o impedidor. E aí fica sendo impedidor dessa duplicidade. E por aí vai esse jogo, e que ele pode ser feito de uma maneira lúdica, criativa. As pessoas podem brincar, ah, não, eu sou da mamãe, cai fora papai. Essas coisas que existem nas dinâmicas e que são a construção de uma realidade saudável, que quando se brinca de boneca, quando você vai tendo esse tipo de brincadeira e que vai criando a realidade objetiva. Então, através desse tipo de desenvolvimento, as pessoas vão entendendo como que vai ser a dinâmica da vida. Agora, quando existe uma separação, não existe mais a mãe como impedidora. A mãe caiu fora. Então, faltou uma peça nesse jogo. E aí, neste momento, esse pai aparece com uma namorada. E o que acontece com isso? A mãe, ela está protegida em outra história a filha fica solta na história, não tem mais essa brincadeira, essa trama aonde a filha sabe que ela, por mais que ela goste do papai, aqui a mamãe é o lugar da mamãe. Então, o que ocorre muitas vezes nas separações é que a filha entra inconscientemente como uma pseudo-esposa substituta, como a namorada substituta desse pai. E e ela fica com ciúmes das namoradas desse pai, porque, em primeiro lugar, porque não é a mãe, e a mãe não está mais nesse jogo, mas quem está é ela, e de novo aparece uma terceira. Só que essa terceira é uma, entre aspas, alienígena aí nessa história. A mãe, eu vou fazer uma reparação, eu vou ficar com culpa, eu vou brincar nessa história, mas essa outra pessoa que vai fazer uma outra triangulação comigo, tô inventando aqui, com a filha, é uma pessoa que precisa ter uma elaboração psicológica da filha, e isso eu tô falando que não é sempre que acontece, mas algumas vezes acontece. E essa filha, ela pode entrar num lugar de se sentir roubada do afeto desse pai. E nesse momento, esse pai, ele tá com a vida dele, ele vai querer ter outro relacionamento. Claro, essa mãe também vai querer ter outro relacionamento, principalmente quando eles estão em tempos e estão em busca de ter esse relacionamento. Estou dando um recorte aqui de uma possibilidade. E o que costuma acontecer é que existe uma trama tão construída que os pais, o pai, ele acaba se sentindo culpado, porque inconscientemente ele sente que ele trai o amor dessa filha e fica muito confuso tudo. Toda essa dinâmica ela fica totalmente confusa, porque era um jogo, uma dinâmica que era muito conhecida, era muito clara. Então as pessoas estavam circulando e aprendendo nesse tipo de relação que é pai, mãe e filha. No caso a gente está falando de filha. Quando é com filho também pode acontecer isso. Hoje eu fiz esse recorte de filha, mas com filho em relação à mãe também pode acontecer na mesma medida, igualzinho. E qual que seria a solução para esse excesso de ciúmes, para esse excesso de crítica em relação às namoradas ou à namorada desse pai? Então, em primeira instância, esse pai precisa se libertar de culpas,
de culpas e saber que o tempo ele é muito precioso quando ele está com a filha, ou a mãe quando está com a filha, quando esse tempo tem qualidade, ficar com a consciência tranquila, porque esses pais precisam ter também qualidade de vida, precisam apostar na própria existência deles, na própria possibilidade que eles podem ter de ter uma nova vida afetiva. Então, uma das questões importantes aqui é de fato esse pai se trabalhar num possível sentimento de culpa da quantidade e da qualidade que ele pode ficar com essa filha. Eu sei que esse é um tema que ele é um pouco mais delicado, não é um tema que eu costumo falar nas minhas lives, aliás é a primeira vez que eu estou abordando esse tipo de situação, principalmente quando existe manipulação perversa de alguma das partes. Então isso daqui é um olhar muito alerta em relação a isso. E também uma das orientações que é muito, muito importante é de que façam um processo terapêutico quando as situações ficam muito complicadas na relação, quando existe um jogo de culpa e quando existe uma possível destruição da trama afetiva ou do pai ou mesmo da mãe. Então, e outra coisa que pode acontecer também e que não é incomum é que esses filhos ficam contaminados pelas histórias que as mães contam dos pais ou que os pais contam das mães. Então, os filhos, na verdade, eles são as maiores vítimas de uma história de separação e muitas vezes eles vão atacar esses pais sem saber de fato quem é esse pai. Sem saber, porque estão contaminados por uma espécie de alienação parental, que é uma alienação parental até muitas vezes inconsciente, que a própria mãe faz por rancor, por mágoa, por uma separação mal feita, por uma história de vida afetiva enquanto estava no casamento mal feita, ou às vezes até por arrependimento e ciúmes da própria mãe, que pode usar um filho como um emissor, um carteiro viajante, não é? Então, quando existe a grande dica aqui, a grande conversa sobre esse assunto, que ele é um pouco trevoso e que fica de difícil diagnóstico, principalmente agora, eu falando, existe muitas possibilidades, mas o tema central é quando existe um desconforto na vida pessoal do pai ou na vida pessoal da mãe após a separação, por conta de alguma trama de manipulação, e mesmo esses filhos também são vítimas e é preciso que seja visto dessa maneira, porque aqui não existem culpados. Eu comentei logo no início que existe essa questão dessa triangulação que existe do objeto do desejo, de quem é desejado, de quem a pessoa que está fora dessa triangulação. Isso daí é algo que evolui com o tempo. Mas quando existe uma separação, tudo fica confuso. É como se você tivesse um software e de repente esse software estava funcionando direitinho, bonitinho dentro de um circuito, e ele dá um curto-circuito e ele tem que se reconfigurar. E até acontecer a reconfiguração de tudo, muitas vezes não é tão simples nem tão fácil. Então, uma dica importante aqui é que se tiver uma situação meio trevosa, que dá desconforto na relação desse pai com uma futura namorada, ou mesmo quando ele não tem namorada, existe uma exigência além da medida de presença ou de crítica excessiva, que não deixem de fazer um processo terapêutico para ver aonde que está a questão que está trazendo esse desconforto. Então, muitas das cobranças que tanto as filhas como os filhos fazem dos pais pode até ser uma revolta por esse momento mal elaborado da separação, que por mais que os pais falem, por mais que os pais expliquem o que está acontecendo num processo de separação, ainda assim existe uma ruptura
dentro de uma situação que poderia até estar ruim, poderia ser uma situação difícil, mas é necessário e é imprescindível uma elaboração sobre o que aconteceu, sobre esse novo momento e sobre essa nova reconfiguração familiar, que é uma reconfiguração que é muito comum no século XXI. Então hoje é muito menos difícil as pessoas lidarem com processos de separação, inclusive as sociedades, porque as sociedades acabaram se transformando de uma maneira bastante importante, recebendo os casais que buscaram ter uma vida romântica, afetiva e acabaram por não concluir aquela história romântica de até que a morte os separe, e terminaram essa relação em nome da vida, na maioria das vezes é em nome da vida. Então, a minha dica hoje dessa live não deixem nenhum ruído que esteja afetando a individualidade de cada um ficar sem uma conversa, sem um movimento que dê uma edificada na percepção. E quando gerar muita culpa no pai ou na mãe, que esses possam entender que existe uma dificuldade de lidar com os próprios limites e com afeto em relação aos filhos, e essa culpa precisa ser trabalhada, porque senão não vai valer a pena a pessoa ter tomado a frente como um ato de sobrevivência, e eu falo aqui dos relacionamentos abusivos, um ato de sobrevivência, de romper com uma situação que estava afetando a vida e a qualidade de vida da pessoa, e a pessoa resolve fazer a separação e, no entanto, acha que vai se livrar de todo o mal que estava sentindo, e vem com uma carga bastante importante que continua com culpa, continua com uma retaliação velada. Então, tanto para os filhos como para os pais, é válido fazer esse processo de conversa, de clareamento emocional. Se houver bastante culpa, se o pai se sentir refém dessa filha, se ele sentir além da medida, se ele perder espaço com a futura namorada, ou se a mãe perder espaço com o futuro namorado e ainda assim tiver consciência de que está com o filho, com os filhos, que está dando atenção, esse aspecto da vida precisa ser redimensionado na emoção. O que acontece que eu estou sendo novamente fisgado, estou sendo refém de um processo de culpa ininterrupta, estou abrindo espaço da minha vida, que eu tenho uma individualidade também. Quando eu estava casada eu tinha uma individualidade com a minha esposa, ou com a minha vida, e aqui eu tenho o meu filho ou a minha filha está parecendo que está me perseguindo, que está sendo um vilão da qualidade de vida que eu posso ter particular e da qualidade de vida que eu posso ter com eles também. Então, quando acontece esse tipo de situação, não deixem essa situação se perpetuar por muito tempo, porque a questão de você viver, de você alavancar oportunidades para você ser feliz, ela já aconteceu. E mesmo se a pessoa, se a esposa ou se o marido, ele vai entender que ele está abandonado ou foi abandonado nessa relação afetiva, ainda assim ele tem uma vida. E é o bem maior para a pessoa. A vida que a pessoa tem, independente dela estar com uma pessoa ou não, que no caso do casamento, ela tem a própria vida. A pessoa tem a sua própria vida, que é seu bem maior. Ela tem a sua riqueza para se desenvolver. Então, prestar muita atenção o que está fazendo com essa pós-história de vida que se inicia após a separação. Que tipo de qualidade de vida a pessoa que se separou está tendo? Como é que é a relação com os filhos? Esses filhos estão com ciúmes, esses filhos estão agredindo
esses pais, por conta de recados desses parceiros e os próprios filhos estão sendo objetos de uso sem saber, tudo isso deve ser investigado e com muito amor, não pessoalizando, porque é um momento que pode ser, uma separação pode ser um momento libertador e pode dar tudo muito bem, os filhos ficarem ótimos e terem uma cabeça de transformação, mas isso não é regra geral. Isso não é regra geral, e passar por cima de sentimentos difíceis que os filhos podem estar tendo ou de que os pais estão em relação aos filhos não é solução, porque se é para passar por cima de sentimentos, continuasse casado. Vocês concordam? Então, aqui muitas vezes existe mais uma etapa de desenvolvimento de qualidade de vida e que pode muito bem ser resolvida da melhor maneira possível. Então hoje eu fiz questão de fazer essa live, tenho vários pacientes que têm esse tipo de situação familiar, existe essa triangulação, existe essa dificuldade de viver uma vida plena por conta desse tipo de envolvimento com ciúmes, com recados indevidos, com culpas, isso tudo que pode ocorrer na pós-separação. Então aqui fica um alerta para vocês, que se vocês já despertaram, vocês estão despertando, estão saindo de relacionamentos abusivos, que o abuso também não continue, que ele não se perpetue e que vocês possam não se fazer um autoabuso, que vocês possam não se perpetuarem nesse tipo de experiência de autoabuso. Então, às vezes os filhos também não estão efetivamente fazendo absolutamente nada e esses pais que se separam se matam de tanta culpa, no modo figurativo, estão se sentindo muito culpados. Então isso é um material para se revisitar, para se observar e para transcender. Se tiver muita dificuldade em relação a esse tema, a essa sensação de culpa, porque às vezes até os filhos nem fazem tanta coisa, os pais se sentem culpados e eles ficam querendo nutrir esses filhos e de uma maneira exaustiva, e precisam olhar para a própria vida também. E o fato dos pais olharem para a própria vida, para os filhos também é saudável. Saber que esses pais conseguem guiar a própria vida, que eles não vão ser esse peso para esses filhos, que eles têm independência, que eles têm a oportunidade de curtir e o principal, de se desenvolverem, porque o desenvolvimento vai até a hora da nossa passagem final aqui nesse planeta. E para quem é espiritualista, vai além disso. Então, que todos possam, e nós todos aqui, quem se separou, possa encontrar o que precisa ainda aprimorar para ter essa libertação, para ter essa liberdade de viver com maestria, bem, desperto, revitalizado e cheio, repleto de energia. Então, fica a minha dica, que eu julgo que é bastante importante para o processo de despertar, para o processo de libertação emocional, que faz parte do movimento de quem se separa, daqueles que estão em relacionamentos abusivos, daquelas relações que não continuaram e que aconteceu uma mudança, cada um segue seu caminho, e que quem segue o seu caminho, independente da relação, que possa se dar bem. E se dar bem significa não vou ser mais refém de ninguém, não vou ser refém da minha própria culpa. Então eu deixo para vocês o meu recado de quanto mais despertos, melhor. E se houver alguma sensação de sequestro emocional dos filhos para com os pais, de sensação de culpa, olha, será que eu estou
dando tempo suficiente para esses filhos, eu preciso trabalhar, eu preciso dar atenção, então que você possa equalizar isso daí, e o fundamental é que vocês possam dar um modelo de vida saudável, porque uma separação, os pais podem dar um modelo de que eles podem escolher viver melhor do que eles estavam. Então, às vezes, os próprios filhos falam assim, você não se separou porque por nossa causa e a tua vida foi horrível, você devia ter se separado. Ou tem filhos que falam assim, não, você devia ter esperado eu crescer mais para você se separar. Ou tem filhos que falam, não, você devia ter separado quando eu era pequeno, eu não ia sentir tanto. Então, gente, não tem fórmula mágica para um processo de separação. A única fórmula que tem para a vida das pessoas, na individualidade delas, é elas saberem qual que é o limite de tolerância delas, qual que é o limite de suportabilidade e buscar uma qualidade de vida em todas as áreas. Então eu termino essa live aqui de hoje num grande alerta que é sobre a culpa e a qualidade de vida que as pessoas que se separam podem ter, e que a busca é a qualidade de vida, e que os filhos vão agradecer muito se esses pais puderem ser pais continentes e pais que tenham um modelo bom de qualidade de vida e de um modelo saudável afetivo para com eles. E isso não quer dizer que eles vão ceder o tempo todo, quer dizer que eles vão ter vida própria e vão saber dar limites também, que é muito importante, e que os filhos vão saber que agora é o território do papai, que é como se o papai ou a mamãe, o papai e a mamãe fechasse a porta do quarto, porque eles vão ter a intimidade deles. Então não tem mais papai e mamãe juntos, mas tem papai e mamãe separados que também têm o direito de fechar a porta do quarto deles e terem a intimidade da vida deles. É saudável isso daí, e os filhos precisam entender de alguma maneira. Então eles vão ter que lidar com isso daí, com essa vida pessoal que eles têm e que os próprios filhos vão ter e vão querer ter também, porque também é saudável. Tá certo, pessoal? Então, deixo um grande beijo para vocês. É um tema um pouco diferente, volto a dizer, mas bastante importante para a qualidade de vida das pessoas, que é o grande ponto aqui que eu enfoco sempre, que é o despertar da consciência, que é quanto mais despertos melhor, e para que nós sejamos despertos, a qualidade de vida é absolutamente uma das questões mais importantes para todos nós, nesta breve passagem que todos nós temos nesse planeta azul. Então, um grande beijo. A semana que vem vamos com um outro tema, e alguns desses temas são temas que pacientes me pedem, que pessoas que me assistem nas lives me pedem para falar, e que eu recebo muito no direct. Então, se vocês tiverem algum tema que vocês gostariam que eu desenvolvesse sobre relacionamentos abusivos, sobre relações humanas, sobre o despertar da consciência, vocês podem colocar, que eu vou ter muito carinho de falar sobre os assuntos que forem pertinentes, tá bom? Um grande beijo e até a semana que vem com vocês. Beijo!